Vamos iniciar então? Pessoal, excelente tarde a todos. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Garcia, sou Head de Produto e Mercado aqui no Grupo Benner. Bom, antes de mais nada, só queria agradecer aí a participação de todos e comentar e citar sobre o título do nosso webinar, né, que é hoje a sinistralidade e regulação na saúde suplementar, como reduzir e controlar prazos. Comigo aqui, para essa missão, nesse webinar, está a Camila Amado, que é nossa gerente de processos e implantação no BPO. Camila, por favor, dê o seu boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos. Muito bom. Bom, pessoal, vamos só fazer um pequeno alinhamento aqui em relação à dinâmica do nosso webinar. Então, nós vamos iniciar, como eu disse, o título é a sinistralidade e regulação na saúde suplementar, como reduzir e controlar prazos, tá? Através da nossa plataforma Lean de regulação da Benner. A dinâmica do webinar será a seguinte. Então, quem tiver dúvidas, por gentileza, vocês podem utilizar o chat, tá bom? Nós vamos ter aqui alguém para captar essas perguntas e aí, ao final, nós deixaremos, melhor dizendo, algo em torno aí de 10 a 15 minutos para nós responder todos os questionamentos, tá? Então, fique à vontade, pode perguntar. E a nossa ideia aqui é fazer um webinar absolutamente objetivo para a gente tratar desses dois temas da mais alta importância aí no segmento de saúde e que estão em evidência aí no setor como um todo, tá bem? Eu vou começar, então, o nosso webinar, antes com uma pequena contextualização. Eu vou fazer uma breve apresentação de um slide apenas, tá bom? Só para a gente dar um contexto geral. E aí, na sequência, eu vou passar a palavra, então, para a Camila Amado. Um minutinho, por gentileza. Bom, iniciando, então, o tema, como eu disse, sinistralidade e regulação na saúde suplementar, como reduzir e controlar prazos através da plataforma Lean de regulação da BEM, tá? Ela é uma plataforma nova que nós lançamos aí nos últimos meses, com um conceito singular para as operadoras de saúde. Um pequeno contexto do setor de saúde como um todo, para quem entra hoje, atualmente, né, que entrar na sala de situação da Agência Nacional de Saúde, ANS, são alguns números do setor. O setor hoje está com um pouco mais de 50 milhões de beneficiários e com aproximadamente 676 operadoras de saúde com beneficiários ativos. O tema que nós vamos abordar hoje aqui envolve a questão da sinistralidade, o conceito de sinistralidade em si, né? Bem como o cumprimento dos prazos legais. Quando a gente fala de sinistralidade no setor de saúde, é um tema que, como todos sabem, muito chama atenção, mas a gente não pode deixar de citar os grandes pilares que envolvem a questão da sinistralidade quando a gente fala de despesa, né? Então, a gente fala hoje de despesa assistencial, despesa administrativa, despesa de comercialização do plano de saúde quando não é a modalidade de autogestão, aí falando mais de cooperativas médicas, medicina de grupo, seguradoras e etc., além de outras despesas assistenciais. Então, esse balanço de despesa versus receita, então a gente já tem o que nós chamamos o conceito de sinistralidade, que, como todos sabem, anda bastante em alta no segmento de saúde. E qual que é a nossa ideia aqui hoje? Qual que é a nossa proposta ao fazer essa correlação com a plataforma Lean? Então, a plataforma Lean, ela vai atuar nesses dois conceitos, como já disse, sinistro e cumprimento de prazos legais. Quando eu falar de sinistro, então a gente vai abordar o tema de redução de esforço operacional através do gerenciamento de fila da plataforma Lean, ou seja, como que através dessa tecnologia, nós conseguimos gerenciar o processo de regulação com mais eficiência.
Um outro pilar, ainda dentro da sinistralidade, a gente vai falar sobre a questão mais assistenciais, né? Então, ou seja, a vinculação dos protocolos e diretrizes associadas a um procedimento. Como que a plataforma permite, através dessa parametrização, aumentar a eficiência de análise dos profissionais de saúde. Um terceiro pilar, ainda dentro do conceito de sinistralidade que nós vamos abordar, é quanto ao workflow de encaminhamento para o especialista. Ou seja, de que forma que a solução ela consegue percorrer um fluxo dentro da operadora de saúde com alçadas de tomada de decisão, bem como também alçada de valores, com segunda instância, pensando nas aprovações, sobretudo dos casos de média e alta complexidade. Então, isso são os pilares que nós vamos percorrer em relação ao assunto de sinistralidade. Quando eu falo de cumprimento de prazos legais, a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento e configuração de prazos para cumprimento dessa obrigação legal, a parametrização de diversos prazos para uma mesma demanda e também, por último, a priorização dessas demandas frente a NIPs eliminares através da centralização deste processo. Então, é um pouco aqui do que a Camila, na sequência, ela vai falar com muita propriedade, tá? Gostaria aqui de deixar aqui já de antemão os nossos contatos. No final deste webinar, nós voltaremos e deixaremos novamente aqui esse contato, tá? Tanto meu, Rodrigo Garcia, como o da Camila Amado. O contato fica aí na tela, caso alguém tenha alguma dúvida posterior ou queira entrar em contato com a gente após o evento do webinar, tá bom? Excelente evento a todos, sem mais delongas, vou passar a palavra aí para a Camila Amado, que ela vai entrar na plataforma, então vai demonstrar muito do que nós já comentamos aqui nesse preâmbulo. Camila Amado, a palavra está com você, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde novamente. A ideia é que hoje a gente demonstre um pouco aí para todos vocês, um pouco da nossa experiência aí ao longo desses anos. Eu aí venho ao longo do tempo trabalhando com processos e operações de BPO, basicamente, então, e implantações diversas de autogestões, medicina de grupo e afins, principalmente voltada ao processo de regulação e sinistralidade, e ao longo desse tempo, e sentindo aí as dores e toda essa necessidade desses tipos de controle, que é a ideia da gente demonstrar aqui, a gente foi desenvolvendo, né, essa é uma ferramenta interna nossa, da qual a gente centralizou nela todas as necessidades e todas as dificuldades onde, porventura, a gente tinha do processo operacional de uma regulação médica odontológica, então isso é um pouco já diferente, que a gente consegue controlar esse processo todo aí dentro da regulação de uma forma conjunta médica e odontológica, e todas as dores relacionadas à sinistralidade, aos controles de prazo e todas as peculiaridades que a ANS, né, a Agência Nacional, traz aí para o processo da regulação. Mesmo as operadoras não reguladas, né, a gente sabe que tem uma dificuldade aí desse controle, e principalmente aí que minimiza riscos e traz aí um processo de qualidade. Então, a ferramenta Lean, o conceito de Lean aí, para quem não sabe, né, são processos mais enxutos, que tenta diminuir aí desperdícios, e isso é um processo recorrente, então é uma ferramenta, né, que a gente nomeou ela dessa forma porque ela é um processo recorrente de melhorias que traz como processo final, né, como objetivo final, trazer o processo de regulação sem prejudicar a qualidade dele, em termos de prazo, principalmente, em termos qualitativos aí, junto ao beneficiário, que é o consumidor final do processo de regulação. Então, demonstrando um pouco para vocês, eu vou tentar aqui trazer algumas frentes que são importantes e que a gente considerou aí na construção dessa ferramenta feita aqui internamente na Benner, considerando principalmente o que a gente vivencia. Então, eu falo isso para todo mundo, que a gente demonstra esse processo e discute esse processo, que a gente foi construindo essa ferramenta ao longo dos anos. Ela é uma ferramenta viva,
da qual a gente se orgulha no sentido de trazer benefícios tanto para nós, quanto para qualquer aí cliente que queira aproveitar esse processo dentro de casa, inclusive, sem necessidade de terceirizar o processo, ok? Então, como que a gente fez a validação e a construção dessa ferramenta? Baseada em papéis, então nós temos aí papéis que apoiam o processo e que definem aí as diretrizes da ferramenta, onde a gente consegue parametrizar ela toda vinculado ao domínio TIS, mas também vincular ela a fluxos e o que a gente chama de classificadores, de acordo com a necessidade de cada operadora e de cada operação. Então, ela é uma ferramenta extremamente convidativa no sentido da gente conseguir parametrizar a necessidade sem precisar de um desenvolvimento, o que isso facilita e agiliza o processo de tratativa, ok? Então, seguindo aqui, o que a gente tem? Além de toda a questão de domínio, como eu falei para vocês, que isso preconiza que a gente siga e devolva as informações, ela é uma ferramenta web com aí APIs que podem se conversar aí com N sistemas e podem ser construídos N integrações, hoje a gente já tem algumas, e a partir dessas integrações e das informações, a gente tem parametrizações que são importantes aí para o processo, seja de controle de prazos, como de sinistralidade. Em termos de parametrização, a gente consegue aqui ter todo o vínculo dos tipos de guias, e isso fica vinculado a fluxos que uma operadora pode tratar e deseja tratar de forma separada. Então, se uma operação eu consigo tratar isso de uma forma separada ou mesmo atrelada a SLAs, que isso hoje a gente sabe que é imprescindível dentro de uma operação, principalmente aí as reguladas, né? Então, a gente tem aqui processos onde eu posso pré-determinar SLAs, e esses SLAs a gente consegue vincular prazos diferentes. Então, o que a gente consegue visualizar aqui? Eu consigo ter um prazo da ANS, onde a gente segue, né, a RN vigente, e eu consigo colocar um prazo interno, ou seja, se eu quero tratar aquilo no menor tempo para garantir que aquilo tenha um processo correto, a gente vai distribuir isso no menor tempo dentro de um fluxo onde a gente vai conseguir medir e acompanhar isso através de relatórios e principalmente dashboards. Então, a distribuição e a vinculação de prazos por processo facilita essa questão no sentido da gente ter aí a distribuição correta das atividades. Então, eu posso criar todo tipo de classificação por tipo de guia ou por outras classificações, exemplo, condição de atendimento, se é um atendimento de urgência e eu quero visualizar antes de liberar isso de uma forma automática, eu consigo também vincular fluxos a prestadores específicos ou a tipos de eventos específicos, o que já apoia também no sentido da sinistralidade, ou seja, se eu quiser vincular aqui eventos de alta complexidade de um prestador, de um especialista, bucomaxilo, OPME, neurologista, e já submeter que esses eventos específicos sejam encaminhados para aquele médico específico, aquele especialista específico, isso faz o quê? Faz com que o processo ganhe velocidade, porque eu não vou ter aí a necessidade de passar por um médico generalista, de um profissional que não tenha o conhecimento técnico necessário, e ganho também em termos de trazer a informação correta daquele especialista. Então, toda essa tratativa, esses fluxos são passíveis de serem parametrizados, onde eu consigo colocar que tipo de métricas eu vou fazer, eu consigo colocar as regras, como eu falei para vocês, vinculando a N tipos de regras, desde prestadores, tipos de procedimentos, condições de atendimento, tipos de guia, vinculando guias e tipos de atendimento. Eu posso fazer uma série de combinações que determinam como eu quero classificar aquele processo e quem vai tratar aquele processo. Então, tudo isso a gente consegue aqui fazer a tratativa
E a partir dessa tratativa que eu classifico, a gente consegue aqui definir posteriormente quem vai fazer o processo dentro do sistema. Então, a partir do momento que eu crio esses papéis, vinculo prazos, eu vou ter algumas facilidades no termos de definir quem vai tratar e como vai tratar esses processos. Um ponto importante que a gente tentou otimizar e que vocês já vão visualizar é o quê? Eu dar o máximo de informações possíveis àquele profissional técnico para que ele consiga tomar a decisão no menor tempo possível, com a maior assertividade possível, e dar subsídios para eles, sejam de diretrizes, então aqui eu consigo vincular diretrizes de utilização, diretrizes da operadora, bem como eu também consigo vincular processos sejam eles de protocolos ou pareceres, que toda vez que, obviamente, cair o evento dessa solicitação com aquele parâmetro, a gente consegue visualizar isso dentro da guia eu posso colocar imagem, eu posso colocar texto, eu posso colocar bibliografias técnicas que vão dar subsídio para esse médico e esse dentista, esse especialista tratar isso de acordo com a diretriz da operadora. Então, além da diretriz aí da ANS, eu tenho toda a diretriz das operadoras que eu consigo vincular, e toda vez que eu solicitar isso também fica visível para que a gente consiga otimizar o processo também desse médico. Então, em termos de sinistralidade, isso é um apoiador, até porque se eu gero um protocolo, se eu tenho um protocolo padrão para aquele médico, para aquele dentista, para aquele enfermeiro tratar, isso minimiza a possibilidade dele fazer o entendimento errado ou seguir uma outra diretriz na hora da liberação. A partir disso, a gente consegue também definir as tarefas, né? O que a gente chama de tarefas. Cada papel, cada usuário, eu posso ter aqui o especialista, eu posso ter aqui o enfermeiro, eu posso ter um administrativo, eu posso ter um médico generalista, e a gente define para cada um desses papéis no sentido do quê? Ele pode finalizar a guia, ele pode solicitar análise de um especialista, ele pode solicitar um documento complementar, isso pode ser encaminhado para uma cotação, por quê? Porque a gente consegue integrar. Então, hoje, eu já consigo integrar essa ferramenta com plataformas de cotação para que isso também minimize o tempo. Ou seja, com o tempo minimizado, com essa distribuição correta que a gente vai acompanhar através de relatórios que eu já vou mostrar para vocês, eu também consigo ter aí uma despesa administrativa reduzida. Eu consigo otimizar minha operação e manter a qualidade dela em termos aí do processo de regulação como um todo. Seguindo aqui, então, depois que eu defino as tarefas, defino as classificações, eu tenho todo o fluxo de um processo de regulação. E aí é onde a gente também vai otimizando isso através do período que a gente vai analisando e consegue definir se eu quero que isso seja encaminhado para determinado processo. Então, todo o fluxo de encaminhamento, ou seja, o workflow de regulação, é passível de se parametrizar. E aí eu defino que aquele fluxo passe por tais etapas e quais etapas são obrigatórias. Então, a partir do momento que eu defino, por exemplo, quais eventos eu quero que tenham uma alçada de valor que eu também consigo classificar aqui dentro das configurações, eu quero criar um grupo onde tais eventos que têm um valor superior, por exemplo, a R$50 mil, o médico da minha regulação não vai liberar sem uma alçada do gestor, ou o médico obrigatoriamente tem que passar aquilo para um especialista. E isso impede ele de finalizar aquela guia. Ele obrigatoriamente ele vai ter uma alçada de liberação, o que facilita e impede de liberações indevidas, principalmente aqueles eventos que a gente sabe que tem um alto custo, seja pelo próprio evento ou pela junção do evento mais o material onde a gente sabe que tem aí a tratativa.
né? Então, feito isso, eu definindo o fluxo, definindo quem vai tratar cada fluxo, quais são as tarefas de origem, tarefa de destino, classificando toda a questão de parâmetros relacionados às diretrizes, eu começo a tratar o processo aí na regulação. Qual que é a vantagem aqui? A gente desenvolve aqui alguns relatórios vinculados tanto ao dia a dia da operação, ou seja, eu sei qual que foi a produtividade de cada prestador de serviço que pode prestar serviço para a gente, seja o médico, seja o enfermeiro, seja a equipe interna do analista, seja o dentista, então eu consigo visualizar o quanto que ele produziu por dia, eu consigo ver o tempo médio de regulação por tipo, eu consigo visualizar quantas tratativas ele fez também, e aí isso é um diferencial que a gente fez, deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente sabe que tem um problema recorrente nas regulações, onde, por muitas vezes, o profissional técnico, ele acaba optando por fazer aquelas tarefas mais fáceis primeiro, ele deixa a mais complexa por último, e isso impacta diretamente no SLA da operadora. Ele pode ter aí um prazo extrapolado, né, ou mesmo vencido daquele evento por conta de uma complexidade e aquilo foi deixado pelo profissional. Então, pensando nisso, o que a gente fez? É passível de ser parametrizado que cada médico, cada dentista, cada profissional técnico faça a tratativa buscando cada tarefa individualmente. Ele não vai poder escolher. Obviamente, o gestor, o supervisor, o analista líder, ele tem essa autonomia, mas para o médico, para o dentista, para o enfermeiro ali do dia a dia, ele vai buscando essas tarefas. Quando ele busca essa tarefa, vem o quê? Vem a que eu defini como prioritária, seja ela definida especificamente onde a gente vai ter essa opção, o que facilita também na tratativa de NIPs, liminares, ou mesmo de alguma possível reclamação do beneficiário, como também vinculada ao SLA, seja ele da ANS ou seja ele da operadora. Então, aqui ele não pode escolher a mais fácil, ele sempre vai buscar a tarefa que tem o SLA mais rápido a ser cumprido. Então, ele busca a tarefa, desculpa, gente, é aqui, só logar aqui novamente. Ele busca a tarefa e aí isso vem individualmente para que o analista trate esse processo. Só um minuto. Vem Lei de Murphy. Camila, enquanto isso, deixa eu só lembrar a todos, porque claro que nem todos entraram ao mesmo tempo no webinar. Quem tiver perguntas, eu já recebi aqui algumas, tá bom? E aquelas que tiverem pergunta, podem ir escrevendo-as aqui no chat. E aí, no final, a gente vai fazer um apanhado geral e vai responder, tá bom? Só para que todos fiquem na mesma página aí, uma vez que nem todos entraram ao mesmo tempo, pode ser que alguém não tenha ouvido essa ponderação. Isso mesmo. Fala, Camila, pode continuar. Seguindo, então, aqui, eu busquei uma tarefa, então essa tarefa, ela já vai ficar vinculada para que eu possa tratar. Então, ela veio um SADT, uma solicitação aí de SADT, seguindo um SLA, que aqui, por exemplo, eu estou usando uma base de homologação, mas que a gente tem dados aí reais. Então, o prazo da ANS é dia 29/9, porque esse evento, ele tem aqui uma tratativa. Eu já vou mostrar depois com um pouco mais de detalhe. Aqui é um procedimento ambulatorial, mas aí de maior complexidade, por isso o prazo. E aí a gente vai ter a possibilidade, então, do médico solicitar. Ele não pode escolher. Vocês viram que eu não escolhi, o que ajuda e facilita aí no cumprimento do processo como um todo da regulação, independente da sua complexidade.
E o que a gente consegue acompanhar através de relatórios também é essa questão aqui. Então, eu posso assumir, então, automaticamente eu assumi essa tarefa, mas por algum motivo eu não vou tratar essa tarefa. Então, eu posso dispensar essa tarefa, mas eu tenho que colocar uma dispensa. Esses motivos são configuráveis, são todos configuráveis aí em relação à tratativa, e eu consigo tirar isso também em relatórios através daqui da ferramenta, para que a gente saiba quantas pessoas e quais pessoas fizeram aí essas dispensas, até para a gente acompanhar também. Se uma pessoa, se um analista, se um médico, um dentista, ele é recorrente, ele fazer a dispensa de uma guia. Por que a gente criou isso? Também para que controle da produtividade, controle aí de todo o SLA e todo o processo da regulação, e a gente acompanha isso diariamente através desses relatórios. Então, aqui a gente consegue fazer também todo o acompanhamento dos SLAs, tudo que a gente parametrizou lá no processo das configurações, eu consigo acompanhar através desses relatórios, e é passível também de ser construído outros relatórios de acordo com a necessidade da operadora. Então, isso aqui a gente está ainda desenvolvendo e melhorando justamente para quê? Para que a gente consiga ter informações aí online e de forma bem precisa por tipo de processo, por tipo aí de demanda dentro das operações aqui dos processos de regulação que a gente faz. Seguindo esse processo, então, o gestor, ele tem aqui um painel onde eu tenho as pendências específicas de um cliente, e aí eu consigo visualizar isso. Obviamente, meu acesso aqui ele é full, né? Mas para cada operador ele tem aí um acesso, e eu tenho uma série de filtros, um dashboard que eu também consigo configurar se eu quero deixar as pendentes há quanto tempo, por tipo de guia. Então, isso aqui a gente consegue configurar também. E um ponto bacana aqui desse dashboard e desse tema aqui é que eu consigo aqui também configurar o que eu quero que seja demonstrado em termos de coluna, né? Então, é fácil também para cada tipo de análise ou para cada grupo de análise a gente fazer essa distribuição e configurar isso de uma forma mais fácil para que fiquem, de fato, as informações pertinentes a cada processo. Ou seja, mais uma vez, a gente tenta aí minimizar o tempo de análise, porque eu consigo ganhar em produtividade, consequentemente, atingir o SLA e também garantir que aquilo seja feito com uma maior qualidade, sem informações que não são necessárias para aquele tipo de análise. Um ponto positivo aqui, em termos de processo aí também, dos prazos, que eu falei para vocês, né? Eu tenho um SLA que ele é previsto e eu consigo priorizar lá, mas eu também tenho uma priorização aqui, da qual o gestor, ele tem acesso. Então, eu defino qual é a guia que eu quero e eu digo qual é o tipo da prioridade. Se aquele evento já é um possível gerador de NIP ou uma NIP, se tem a ver com uma liminar, ou outros motivos que aí eu abro e defino qual o motivo que eu quero. E insiro um novo prazo. Então, por exemplo, se um SLA está para vencer amanhã e eu quero já que seja visualizado hoje, eu coloco a data de hoje, por exemplo, 30 minutos. Consequentemente, isso eu consigo já que vá para a fila das pendências e que passe, né, que ultrapasse, seja prioritária às demais demandas que eu tenho. Então, isso é um facilitador, porque eu não tenho tramitação de e-mails, eu não tenho tramitação aí de outras ferramentas de comunicação para priorizar um processo. O próprio sistema permite que eu priorize, que isso seja tratado aí de uma forma já imediata. Assim como eu também consigo distribuir isso manualmente, ou seja, eu quero que essa guia especificamente vá para um médico específico, para um usuário específico daquela equipe. Então, eu consigo aqui definir que vá para a Camila. Então, eu quero que isso aqui seja encaminhado para a Camila, e aí ela trate esse processo frente às outras demandas. Então, eu também tenho essa possibilidade, essa facilidade dentro da ferramenta.
ok? E aí, seguindo o processo de análise, eu consigo também fazer um processo do qual não tem a ver com a regulação do dia a dia, ou seja, eu tenho um processo de regulação que, consequentemente, vai entrar por um autorizador, seja ele aí específico da operadora, também com esse processo de integração, então é factível aí a integração com outras ferramentas de mercado. E aí eu consigo também ter um processo interno da operadora com um parecer. O que é isso? Eu consigo aqui, por exemplo, não está mais na senha ou não está sendo tratado mais em uma autorização, uma regulação, uma guia em análise. Eu quero que um médico, né, da nossa equipe, um especialista da nossa equipe, um dentista da nossa equipe faça uma análise de um processo judicial ou que passe por uma segunda opinião, que a gente tem muito hoje acontecendo até por conta da questão da junta médica, que eu também vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer aí esse processo de integração, ou depende de uma NIP. Então, eu não preciso mandar um e-mail, eu não preciso fazer uma tratativa fora do sistema. Eu consigo criar aqui, através da tratativa específica. Deixa eu pegar aqui uma só para mostrar para vocês. Então, eu coloco a data da notificação, coloco o protocolo, a demanda da NIP, e eu vou avançando. Eu tenho um campo de texto, eu tenho um campo de anexos, e a partir desses itens, eu consigo fazer o quê? Criar um processo dentro do sistema, do qual eu também consigo definir um prazo aqui. Então, esse SLA, ele é configurado aqui nesse momento, e definir que o especialista, que um gestor, que um líder visualize também esse parecer. Tudo dentro do sistema, e ele vai entrar aqui na fila, né, no fluxo de pendências da regulação. Ele entra aqui de acordo com que cada um vai ser pertinente a acompanhar a regulação. Então, isso é um facilitador no sentido do quê? De eu ter um processo aí mais específico e completo, que ele vai ter acesso a todo o histórico, toda a origem daquela solicitação e vai responder tecnicamente a partir dessas informações. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. O que a gente quis fazer aqui? Em termos de sinistralidade, a gente sabe que para que o médico, o dentista, o enfermeiro, o especialista consiga fazer o processo aí de uma forma coesa, coerente e também aí que não demore, né? A gente fez o quê? Aqui, todo o processo dessa regulação e todas as informações a gente tentou otimizar numa única tela. Então, a gente também tem aí a contabilização de cliques, o que eu posso diminuir, o que eu posso minimizar de trabalho para esse profissional, para que ele tenha o maior número de informações disponíveis e disponibilizadas da melhor forma possível para que ele faça essa regulação de uma forma correta e no menor tempo possível. Então, aqui, o que a gente tem basicamente aí como modelo para mostrar para vocês? O que a gente tentou aqui internamente, e isso são ajustes que a gente faz aí a cada processo, reuniões de melhoria. Então, isso, como eu falei para vocês, é uma ferramenta viva, que ad eterno ela vai ser evoluída de acordo com o que vai surgindo, né? Então, tem necessidade de informações mais claras de um determinado ponto que a gente não tratava, eu consigo ir fazendo esses ajustes e melhorando a ferramenta a partir das experiências que a gente vai tendo aí no mundo da regulação, ou mesmo de acordo com as regulamentações que vão saindo. O que a gente consegue aqui ter? Eu tenho tanto a questão do prazo, então, tá vendo que tá um verdinho aqui, tá um azul, por quê? Porque o prazo está pertinente, aqui eu não tenho um prazo. Se ele fica já aí a vencer, ele já muda de cor. Se ele venceu, ele já fica vermelho. Então, tudo isso a gente tem, e a gente consegue também demonstrar esse SLA, seja ele por hora útil, por dia útil, se eu tenho um percentual de atingimento, então isso ajuda até a gente controlar o quanto a gente está produzindo, em quanto tempo, né? E o quanto desse SLA, desse nível de serviço, a gente está atingindo, seja ele o preconizado pela ANS ou não.
ok? E aí a gente tem aqui toda a parte de históricos, eu consigo ter os encaminhamentos, se eu posso solicitar documento, de acordo com cada um daqueles fluxos que a gente criou. Obrigatoriamente eu tenho que assumir a tarefa para que eu consiga fazer os processos. Tenho toda a informação, que aí isso vem das integrações que a gente tem, básicas, né, do beneficiário, se idade, sexo, do prestador solicitante, do prestador executor, dos dados do atendimento, então, que tipo de solicitação, que o caráter daquele atendimento, e aí vem o processo de análise, onde, por exemplo, aqui eu estou com uma guia que é um anexo, né, é um processo aqui quimioterápico, onde eu tenho toda a informação dentro da mesma tela, então eu tenho tanto a guia principal, que é um SDT, como um anexo de quimioterapia com todo o padrão TIS, e aí eu tenho pré-determinado também toda a questão da medicação, e, como eu falei para vocês, eu posso ter aqui as informações, sejam elas de uma negação ou de uma glosa, de acordo com a regra de cada operadora, de acordo com cada tratativa, como eu também tenho aí a questão das DUTs, caso eu tenha algum medicamento, algum evento com DUT. E aí, isso também aparece aqui de forma clara, eu vou pegar outra para mostrar para vocês, mas de forma clara aqui se tem DUT. Também tenho todas as documentações anexadas, então eu consigo, clicando, abrir o documento. Obviamente, eu não vou abrir aqui, porque apesar de ser um teste, são informações aí de uma operadora, então eu não vou mostrar, tá? Mas, de qualquer forma, a gente consegue resumir tudo isso e fazer o processo aqui de uma forma única, independente do tipo de guia, obviamente. Então, aqui eu mostrei uma de quimioterapia, deixa eu pegar uma de internação para mostrar para vocês. Aqui ele pediu em regime de internação uma cirurgia, a diária, e aí é de acordo também, esse é um ponto importante a se falar, transita dentro da ferramenta o padrão da TIS, né, que é a tabela, aí as tabelas TUS, e de acordo com as suas máscaras, né, eventos, materiais, medicamentos, diárias e taxas, como também pacotes e eventos próprios, de acordo com as tabelas das operadoras ou dos prestadores vinculados àquela operadora, e tudo isso a gente consegue transitar e fazer. E aí o que facilita? Eu consigo fazer um processo em lote, ou seja, se eu quero autorizar em lote, negar em lote, eu consigo, em termos de consenso, quando eu tenho contato médico, registrar o contato médico aqui na análise e aí registrar também a partir disso, se eu quero trocar um procedimento, substituir um procedimento, se eu quero inserir um procedimento, e a partir da análise que a gente faz, eu consigo definir de acordo com o tipo, né, se os encaminhamentos, para onde esses encaminhamentos vão. Eu quero aqui pedir um documento, um retorno de análise para o especialista. Tudo isso é configurado e, por exemplo, eu não posso liberar, eu tenho que passar para uma alçada maior. Obrigatoriamente, aqui nos encaminhamentos, ele vai mandar encaminhar para a alçada. Ou seja, isso facilita o processo técnico, no sentido de que o médico, o enfermeiro, o dentista, ele não consegue encaminhar para um fluxo ou um processo que não é pertinente àquela análise. Então, isso facilita em termos de tempo, SLA, e evita encaminhamentos que podem aí, de alguma forma, gerar uma análise incorreta daquele processo. Rodrigo, não sei se o tempo aí, a gente já está às 15h43, eu tentei resumir, mas a ferramenta, de forma geral, ela possibilita aí, de diversas formas, a gente aí diminuir prazo, de acordo com o estipulado por cada processo, otimizar a regulação também, e também controlar isso de forma bem específica e aí, de acordo com cada item específico, seja ele de ANS ou não, todos os tempos e riscos aí relacionados também a custo, né? Como eu falei para vocês, que eu posso determinar, ou mesmo a complexidade que pode levar também a um custo maior daquele evento. Perfeito, Camila. Parabéns pela sua apresentação.
É evidente que nós teríamos assunto para ficar aqui algumas horas, se fosse uma apresentação detalhada, não é? Mas um webinar tem que ser sucinto, objetivo, até para que a gente ganhe foco aí no principal, né? Que nós falamos tanto aqui, que foi realmente sobre a questão da sinistralidade e o controle de prazos. Camila, eu sei que você comentou, mas eu só vou enfatizar antes de mais nada e já aproveitar para responder a pergunta da Jéssica, tá? A Jéssica perguntou sobre a possibilidade da solução ela ser integrada com qualquer sistema de gestão de plano de saúde do mercado. Sei que você já comentou isso, mas enfatizando, Jéssica e todos, sim, tá? A solução ela está no conceito, ela foi criada no conceito do microserviço, né? Completamente desacoplada, e ela já nasceu com as APIs necessárias para a integração com qualquer software de mercado. Isto é, então, independe da solução que a operadora de saúde ela utiliza, tá certo? Ela consegue fazer uso da plataforma Lean de regulação, tá bom? Algum comentário, Camila, em relação a esse ponto específico? Aproveitando Não, aí, é importante a gente, para responder a além Jéssica. das integrações com sistemas, né, das próprias plataformas, né, hoje a gente já tem com algumas plataformas de cotação de APME, assim como Junta Médica também, então isso é factível porque diminui o tempo de digitação, de transição, tramitação dessas informações que a gente sabe que acabam tendo uma diferença, seja na cotação ou na própria Junta Médica, que tem uma diretriz de aí específica. Então, isso facilita também em termos de tempo e economia aí de pessoas, né? Muito legal, muito legal. Pessoal, está tendo uma série de perguntas aqui, a gente só não pode deixar passar demais o tempo, né? Nós temos uma preocupação aí, como eu disse, sempre em manter no máximo aí 50, 55 minutos de webinar, mas na medida do possível a gente vai responder a todos aqui, tá bom? Senão depois, por favor, nós deixamos o nosso e-mail lá no começo da apresentação e no final aqui desse webinar eu vou novamente compartilhar a tela com o endereço de e-mail, tanto o meu quanto da Camila. Caso alguma pergunta não seja respondida, naturalmente vocês podem nos contatar, tá bom? Uma outra pergunta aqui do meu xará, o Rodrigo, é a seguinte: é possível parametrizar, Camila, dois prazos vinculados ao mesmo procedimento? Essa é a pergunta do Rodrigo Alves. Sim, sim. A gente consegue aqui, no processo de cada fluxo, né, de acordo com o que a gente configura aqui dentro dos classificadores, tanto o prazo da ANS como um prazo interno. Então, se a ANS preconiza 21 dias para uma internação e eu quero fazer em 10, eu consigo ter os dois prazos para cada um dos eventos daquele grupo de eventos que vão ser aí regulados naquele fluxo. Muito bom. Aqui já foi também a pergunta da Raquel. Nós já aproveitamos aí para responder tanto a pergunta do Rodrigo como da Raquel também. Uma outra pergunta, agora do Paulo. A configuração e ou parametrização, ela é flexível? Consigo personalizar e moldar os fluxos de acordo com a minha operadora de plano de saúde? Sim, aqui a É gente do mostrou Paulo. alguns, obviamente, que a gente tem hoje dentro das nossas operações, mas eu consigo parametrizar isso especificamente, seguindo, obviamente, essas métricas, sejam por tipos de guia, por condição, por prestador, eventos, enfim, ou pela junção de todas elas, eu consigo fazer uma classificação específica e personalizada para cada operadora, de acordo com a necessidade daquela operação. Só quero fazer ambulatorial, eu quero quebrar ou juntar mais fluxos. Tudo isso é factível dentro da ferramenta. Joia, muito bom. Quarta pergunta, agora do Vinícius, tá? A respeito do gerenciamento de fila, posso parametrizar para que o executor da análise não escolha o processo de regulação a ser analisado? Aqui eu entendo, Camilo, ele está querendo dizer o seguinte: é aquela situação onde, por vezes, a gente tem lá uma fila de regulação
e aí você tem diversas pessoas, diversos profissionais analisando. E aí você tem casos mais complexos, menos complexos e assim por diante. E, eventualmente, eles são medidos pela produtividade. Então, acho que a pergunta dele vai na direção do seguinte: eu consigo parametrizar de uma forma que o profissional que está analisando, ele não escolha o processo, né? Porque senão imagina, se todos forem deixando, eventualmente, alguns de uma complexidade maior para depois, a operadora tende a ter problema de prazo, enfim, e aquele processo ficar para depois. Acho que é nessa direção que ele quis dizer, né? Sim, até acho que foi um dos pontos aí que eu demonstrei, é que a gente consegue parametrizar para que tanto o médico, o analista, o enfermeiro, a gente tem aí esse processo onde ele pode definir que só venha uma por vez. Aqui, por exemplo, eu entrei num papel de médico e, obrigatoriamente, ele só vem aqui nas minhas tarefas, ele não pode escolher. Então, tem uma análise que eu vou ter que fazer antes das demais, então ele não tem aí opção de escolha. É essa para seguir para as demais. Muito bem, deixa eu ir para o outro chat aqui, que nós estamos com 2 chats e está chovendo pergunta. Deixa eu só ver como é que eu faço a melhor gestão disso aqui para que todos se sintam contemplados, né? A outra pergunta é o seguinte, essa pergunta aqui é até mais curta e direta. Existem relatórios de apoio? Essa é a primeira pergunta. E aí, dentro dessa mesma linha, eu consigo parametrizar relatórios de acordo com a minha necessidade? Consegue também aqui, esses relatórios eu acabei não mostrando, né, mas a gente tem aqui todo o processo aqui de, por exemplo, de redirecionamento, então eu consigo tirar por usuários, eu consigo tirar de uma forma geral, com um período, então eu tenho alguns filtros aqui também, dos quais esses filtros a gente consegue também, de alguma forma, customizar. Então, a gente tem por usuário, por tipo de transação. A transação, quando a gente fala, se foi a tarefa assumida, por exemplo, ou a dispensa. Então, eu consigo ver quantos as dispensas esse usuário ou grupo de usuários fez naquele período, ou quantas, de fato, regulações ele fez naquele período por tipo de solicitação. Então, ele regulou 100 tipos de SDT e 50 internações, também para que seja visualizado e parametrizado a partir da complexidade, né? Porque a gente sabe que, de acordo com o tipo, tem uma complexidade maior. Legal, muito bom. Agora, aqui a pergunta da Edilene. As operadoras que utilizam o sistema da Banner, as parametrizações existentes nesse sistema, exemplo, tipo de grau, eventos próprios, são importados para essa funcionalidade? Sim, a gente consegue, dentro aqui dos parâmetros, né, eu consigo trabalhar tanto a parte TIS padrão, como vincular se aquela operadora ela trabalha com eventos próprios ou pacotes. E a partir do momento que eu tenho os eventos e pacotes, ele abre os graus de acordo, obviamente, com a integração, né? Então, segue-se, por exemplo, o padrão da CBHPM, aquela operadora. Então, os graus de acordo com o que tiver no sistema que não seja banner, inclusive, a gente consegue trazer, se aquele evento contempla, por exemplo, cirurgião, anestesista, e de acordo com o tipo do evento. Legal, muito bom. Tem outras perguntas aqui. Antes de mais nada, agradecendo aí a participação de todos. São mais de 200 pessoas acompanhando, é um número importante, né, para um webinar. O tema também ajuda, é bastante relevante. A outra pergunta é a seguinte, da Gilva Neide. Na análise dos procedimentos, o auditor pode liberar parte das negativas, mantendo outras negativas em análise, para análise por outra instância? Acho que eu entendi bem. Você entendeu, Camila? Você quer que eu Não, repita? repete, por favor. Tá bom, vou falar mais pausadamente. Na análise dos procedimentos, o auditor pode liberar parte das negativas, mantendo outras negativas em análise, para análise por outra instância. Estou reproduzindo exatamente como está escrito.
Pode. Por exemplo, se num evento eu tenho numa cirurgia eu tenho mais de um evento, eu vou autorizar somente um e o outro eu quero encaminhar isso para um especialista. Eu consigo aqui no momento da regulação fazer análise parcial, ou seja, eu vou assumir aquela tarefa. A partir do momento que eu assumo aquela tarefa, eu defino qual item eu quero autorizar. Desses daqui, por exemplo, aqui, eu tenho 2 eventos aqui, inclusive com grau, até para demonstrar. E aí eu vou poder autorizar, eu entendo que a pertinência é só neste evento. Automaticamente eu quero autorizar somente ele, eu consigo fazer a autorização deste evento. Dos demais eu não vou mexer, vou colocar o meu parecer aqui. E a partir do momento que eu coloco meu parecer, aí eu posso encaminhar o restante da guia, o restante da solicitação para aqui nos encaminhamentos para o especialista por enquanto. Então, aqui eu vou deixar só esses eventos autorizados, ou seja, aqui foi onde eu ajustei. Vou colocar aqui a análise, então eu vou dar o parecer que eu preciso. E aí, posteriormente, eu consigo fazer o encaminhamento dessa guia parcial analisada para o especialista, por exemplo. Muito bom. Pessoal, estamos partindo aqui para o final, mais algumas perguntas. É possível a priorização dentro da ferramenta? Sim, sim. Que conforme eu mostrei, né, na verdade, essa tratativa ela é definida também para quem a gente vai liberar o acesso, que são os papéis. Então, geralmente a gente deixa isso para o gestor, para o supervisor aí responsável pelaquela operação, e aí ele consegue priorizar a guia que ele pré-determina ou que vem a partir de uma reclamação, uma NIP. Basta ele selecionar a guia que ele pode pesquisar aqui diretamente ou vir no grid. E aí, a partir do momento que ela está selecionada, a gente consegue priorizar, seja fazendo uma distribuição manual, ou seja, já encaminhando para uma pessoa específica, ou aí encaminhando para que ela seja priorizada mediante as outras na fila aí que de acordo com cada equipe vai tratar. Perfeito. O Matheus Tosati, Matheus, desculpa se eu não estiver pronunciando o seu nome da maneira correta, eu vou te responder depois no particular, tá bom, Matheus? Que aqui tem uma ponderação a fazer, depois ele procura através do seu endereço de e-mail. Para a última pergunta, pessoal, até para que a gente também preserve a agenda de todos, né? Estamos próximos aí do encerramento, já vamos para quase 1 hora ininterrupta de webinar. A última pergunta é o seguinte: a solução permite ser integrada com ferramentas de junta médica e segunda opinião? Sim, acabamos não mostrando, né? Mas quando a gente faz o processo de regulação, lá nos encaminhamentos, a partir do momento que eu aciono determinado encaminhamento, então, se eu vou mandar aquilo para uma cotação, eu tenho uma tarefa de cotação, a gente cria já esse processo. Obviamente que tem algumas premissas, então, por exemplo, no caso de cotação, sempre existem algumas regras, então, eu só consigo encaminhar para cotação, por exemplo, se houver ao menos um evento autorizado na guia, como também algum material pertinente, dado a pertinência positiva pelo médico. E aí, a partir dessa pertinência, né, a partir desse status de ao menos um evento autorizado e um item de OPME também aí validado, e isso a gente, a partir do encaminhamento, eu consigo gerar essa API aí, seja ela de ida ou de volta, a gente tem aí as duas tratativas para a ferramenta de cotação, onde vão informações relacionadas ao beneficiário, relacionadas ao evento, né, ao procedimento principal, e aí o material em si, com a quantidade, com aí o item, e isso volta posteriormente com o quê? Com o material validado, a quantidade de fato autorizada e comprada, né, seja cotada, e o valor da cotação. A volta preconiza que aí ela saia daquela etapa de cotação e vá para uma etapa de validação final, que também é de acordo com cada operação, né? A gente consegue já fazer um processo de autorização na volta automatizado, ou que passe por uma equipe para fazer a validação
integração, aí se a cotação foi correta, se teve aí todas as tratativas, inclusive validando se todos os eventos foram cotados ou não de acordo com o que foi para a ferramenta de cotação. De junta médica, a mesma coisa. Na junta médica, depois do consenso, depois do contato médico, ele não ocorrendo, na verdade, o consenso, a gente tem também uma etapa, e aí vão também os dados aí todos principais, se houver aí uma ferramenta de junta médica vinculada. Hoje a gente já tem a integração com uma das principais aí do mercado, através aqui do Lean, e a gente faz essa tratativa também de envio de documentação, se houver necessidade, mas do evento, do médico solicitante, dos dados do paciente, e aí se tiver os dados do contato nessa integração, a gente também encaminha, porque existe todo um rito aí da RN, então isso tudo é encaminhado nessa parte de integração, mas sempre através aqui do processo, quando eu faço os encaminhamentos. Então, através desses encaminhamentos que a gente demonstrou, eu crio aí o envio da cotação, eu crio ele como um fluxo, e esse fluxo é encaminhado aí através do processo. Então, por exemplo, aqui, eu posso ter aqui nos encaminhamentos, se tiver no fluxo específico, essa questão aqui da cotação ou da junta médica. Falei rápido, né? Eu falo bastante rápido, gente, me perdoa. Uau, não imagina, Camila, você está sendo muito clara. Lucas pediu contato. Lucas, legal, é um prazer tê-lo aqui no nosso webinar. Inclusive, eu conheço a sua operadora de saúde, já tive aí em algum momento pessoalmente, né? É uma satisfação. Entraremos em contato posteriormente, Lucas. Pessoal, são 16 horas e 1 minuto. Chegaram aqui algumas outras perguntas. A gente vai ficar aqui até amanhã, viu, Camila? Porque tem assunto. Mas a ideia é a gente preservar a agenda de todos, aí até para que torne algo bastante objetivo e não cansativo, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para finalizar, onde nós vamos deixar aqui os nossos contatos, tá bom? E aí, eventualmente, alguém queira fazer contato, enfim, fiquem à vontade. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso webinar. Gostaria de, em nome da Banner, agradecer a participação de todos, participação maciça, né? Foi um prazer, foi uma alegria apresentar algo singular aí para o mercado da saúde suplementar, que, como todos sabem, passa por um momento bastante crítico no que tange a questão da sinistralidade, contenção de custo. Isso já não de hoje, né, na verdade, mas em especial depois da pandemia. Todas as operadoras de plano de saúde, a gente percebe que está tendo bastante dificuldade. E a Banner, né, na qualidade de empresa de tecnologia que fornece insumo para a saúde suplementar aí há mais de 20 anos, né, não só ofertando tecnologia, como também na parte de serviços, a gente entende que nós temos um papel relevante na contenção da sinistralidade visando a gente garantir aí a sustentabilidade do setor. Aproveitando, falando que sobre a nossa parte de serviços, né, pelo fato de a gente também, no final do dia, tudo que uma operadora de plano de saúde faz, a área de serviços da Banner também faz, parte de contas, auditoria, regulação, enfim, muitas das dores de vocês acabam sendo também as dores da Banner, né? E a gente procura se valer aí desse know-how interno para a gente construir soluções inovadoras, né, muito pensada na parte de usabilidade, né, UX, Design Thinking, para que a gente promova, então, a sustentabilidade do setor de saúde como um todo. Vamos finalizando por aqui. Camila, alguma consideração mais? Algum Só agradecimento? agradecer o tempo despendido, me perdoe aí pela rapidez, mas estamos à disposição aí, caso alguém queira tirar alguma dúvida, alguma apresentação mais específica, podem fazer contato aí com a gente. Muito bom. Camila, então eu te agradeço aí pela sua disponibilidade, aí pela aula que você deu para a gente. E, claro, né, agradecer mais uma vez, aí, nunca é demais, a participação de todos. Aí tivemos um público de muita relevância, não só do ponto de vista de quantidade, como também de qualidade de diversas operadoras de plano de saúde, tá bom? Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo webinar. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde.